Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Sérgio Costa e esse é o Upcast, o podcast que conecta você ao poker. E hoje a gente está aqui um episódio um pouco diferente. Viemos a Guarapuava, saímos lá de Paranavaí, trouxemos nossa estrutura para vir entrevistar a galera daqui de Guarapuava no Clube K9, nosso amigo Diogo, nosso amigo Davi Colucci também, o nosso atual campeão paranaense de poker. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado aí, muito obrigado vocês aí por ter se deslocado até aqui. Peço até desculpa por não ter conseguido ir lá no final de ano e começo de ano. Aí você papai agora, né? A primeira filha, né? Então não deu certo de conseguir lá. Então muito obrigado mesmo por vocês terem conseguido vir aí. A gente que agradece vocês por terem se disposto a vir fazer a entrevista com a gente, contar um pouco da história de vocês, não só do poker, mas a história de vida pessoal. Você que é um argentino mais brasileiro que muitos brasileiros, né, Davi? Davi, pra gente começar legal a entrevista, como é um podcast mais voltado ao poker, eu gostaria de saber como que o poker entrou na sua vida, quando você conheceu, que ano? Então, eu vim morar no Brasil em 2010. Antes, quando eu morava na Argentina ainda, com 18, 19 anos, a gente brincava de póquer. Até eu falo, não sabíamos nem as regras, não sabíamos que tinha que ter só as fichas que você tinha na mesa e não podia apostar mais que essas fichas. A gente apostava até falar, não, vou buscar dinheiro em casa para apostar, tipo, não sabia. E até o cara não conseguia cobrir a aposta, então perdia, já sem mostrar as cartas. Ganhava no poder aquisitivo. Até tem uma história que eu conto sempre, que eu com 18 anos, acho, jogando assim entre amigos, eu de pantufa, um sábado de noite, tínhamos se juntado na casa de um amigo, e saindo daí, 6 da manhã, foi a primeira, e graças a Deus, única vez que eu bati o carro. Você bateu o carro? Bati o carro. Um amigo meu ainda, e eu fiquei tudo preocupado, né? Carro do meu pai, carro novo, bati o carro. Você novo. Como ligar para ele, falar, eu juro por Deus que eu não bebi nada, foi tal. Na verdade tinha um cara que tava jogando um noia lá, que tava jogando umas pedras, e eu, em vez de descer lá e falar com ele, eu peguei e acelerei o carro. Quando terminei não vendo o carro, bati. Mas a história engraçada disso é que o meu seguro cobriu o conserto do outro carro. Sim. Mas não tinha seguro contra tudo risco, tipo, tinha só contra terceiros. Meu carro eu tinha que pagar, né? Você tinha que pagar normal. E na época a placa da Argentina tinha 3 números. Eu peguei esses 3 números dessa placa, esse mesmo dia joguei no que tipo um jogo do bicho, que na Argentina o nome é Quiniela, e acertei os 3 números na cabeça, na primeira posição, ganhei dinheiro que paguei o conserto, o carro inteiro e ainda sobrou. Então, tipo, foi um negócio que aconteceu que só por Deus mesmo. Foi. Eu não chamo sorte, hoje eu chamo tudo por Deus, depois de uma história legal que agora nesse podcast eu vou contar. Uhum. Então, aí a partir desse ano você conheceu o poker e... Daí comecei, daí eu vim morar para Brasil em 2010 e fiquei uns 5 anos sem jogar. Sempre eu gostava, ouvia falar, mas na época não era muito desenvolvido também no Brasil o poker, não é como agora que tem clube em quase toda a cidade. Para qual cidade que você veio em 2010? Eu vim em 2010 para Porto Alegre. Porto Alegre. Daí de Porto Alegre eu passei uns meses só em Curitiba e em 2012 já vim morar para Guarapuava. Morei 1 ano e meio em Guarapuava, fui morar em São Paulo. 2015 eu voltei para Guarapuava. Quando voltei em 2015 para Guarapuava, que eu conheci o K9. O K9, que é o clube aqui de Guarapuava, eu conheci em 2015. Uhum. Comecei a brincar, jogar. A gente sempre começa com os free roll, né? Até tem uma história, sempre estavam falando agora, né? Sempre tem a história do free roll, que você vai lá, joga e ganha. É daí que começa a jogar. Daí fiquei jogando. Em 2018, o Diogo, que é o atual dono do clube, me faz uma oferta para comprar uma parte do clube. Eu termino comprando uma parte do clube K9 em 2018. E aí que começo a me involucrar um pouco mais com tudo que é o poker. Mas como dono, não tanto como jogador. Jogador sempre fui um jogador recreativo. Nunca estudei, sempre foi porque eu gostava de jogar. Também nunca foi pelo dinheiro. Sim. Só por
por entretenimento mesmo. Competição também, né? Davi, mas tipo assim, você por ser um jogador recreativo, né? Como você se considera, né? Você tem bastante resultado, né, cara? Na verdade, é aí que vem a história que eu falo que não é um título, isso que você está vendo aqui, não é um título que eu ganhei, senão que eu falo que Deus usou do poker para me pescar, vamos falar. Foi o anzol que ele usou para me pescar. E aí que começa o ano 2024, que eu acho que é o único ano interessante da minha vida do poker. Como você falou, como é um podcast de poker, mas a gente falar de poker, Sim. não tem história 2024 para trás. Eu nunca ganhei um torneio, nunca, salvo torneios bem pequenos, nunca tinha chegado num Paranaense. Acho que 2019, se não me engano, 2020, fiz mesa final de um Paranaense só, era meu resultado mais significativo, vamos falar. Uhum. Então, para falar de poker mesmo, tem muita história para contar, mas se resume tudo a 2024. Sim, 2024 foi o ano da coroação do Campeonato Paranaense. Exatamente. E sem pensar e sem me propor. Eu, começo do ano passado, eu escutava e falava com alguns amigos que falavam, não, eu vou correr o ranking esse ano, tal. Eu falei, cara, eu acho que nem vou jogar. Uhum. E foi, na primeira etapa, foi por acaso. Em Maringá, no caso, foi um acaso que eu tenho um restaurante lá em Maringá. Uhum. Daí, justo estava sendo inaugurado o restaurante, na verdade, começo do ano passado. Na época. Daí estava rolando justo essa semana o Paranaense lá em Maringá. Então, fui quinta-feira para jogar a modalidade que eu mais gosto de jogar, que é o Omaha. Uhum. Então, fui jogar o High Roller do Omaha, no caso. Terminei chegando na mesa final e a gente dividiu em 3, no caso. Uhum. Fez acordo. Fizemos acordo em 3. Quando a gente dividiu, daí a gente meio que já foi a win na escura, só para ver quem que ficava com cada troféu. E esse troféu aqui, o segundo, esse aí. Esse foi o primeiro troféu, no caso. Esse daqui foi o primeiro. Esse foi o primeiro de Maringá. Daí no sábado eu ia voltar embora para Guarapuava, certo? Você já ia voltar. Já ia voltar para Guarapuava. Daí na sexta-feira eu falo, vou lá, né? Já tô aqui mesmo? Tomar uma com meus amigos lá. Daí não tinha outro torneio para jogar que não seja Super High Roller. Daí o Super High Roller eu falei, meu futebol não dá para isso, não. Que é um bairro um pouco mais caro, né? O Bahia mais caro, falei no meu futebol não dá para isso. Eu vou jogar esse aí que é muito dinheiro aí para coisa. E daí na primeiro torneio High Roller, Maringá, tinha muitas estrelas. Você fala, não tô nesse patamar aí. Os caras que já correm o circuito, são profissionais, né? O Goianinho, o Edu, tinha muita gente boa mesmo que foi jogar esse torneio. Eu falei, só passei longe. Sim. Aí eu falei, vou fazer o quê? Vou dar um tiro. E para mim mesmo, falei, vou dar só um tiro, não vou me emocionar, vou dar só um tiro no meu evento. Sim. Mas, meio sabendo que eu não podia ficar, né? Só que aconteceu que esse tiro, eu fui lá, fiz 400 e poucas mil fichas. Tá vendo? O jogo tava querendo. Classificar para o dia 2. Daí depois, mediante briga com a mulher, né? Que supostamente ia chegar no sábado. Fui lá, joguei o dia 2. Quando era 1h, mais ou menos, do domingo, estávamos em 3 mesas. Eu comecei a pensar todos os compromissos que tinha na segunda-feira. Falei, vou ter que ficar até terça aí. Tava com 1 milhão de fichas, mais ou menos. Acho que a média nessa hora estava 1.200.000, 1.300.000. Falei, não. Vou achar uma mão que ou fazemos ficha ou vou embora. Ou vamos embora. E daí, final da história dessa etapa, 2h eu voltando para Guarapuava, né? Voltando para cá. Chegamos aqui, era umas 5 horas, 5h30 por aí. Uhum. Fiz bem mais rápido que vocês hoje, né? Você veio meio acelerado, né? Daí terminei voltando e acho que nessa etapa terminei fazendo uns, se não me engano, 550 pontos. Porque você cravou um torneio. Ficou em segundo, né? Segundo. Dividimos em 3, no caso, daí era... Só que daí conta a pontuação da colocação, né?
Mesmo faz... Não, do acordo. Quando Ah, você faz o acordo que conta. Então trava no acordo. No caso. ah. A gente fez, se eu não me engano, em 3, aí travou no... E aí, quando divide o dinheiro, a premiação é equivalente ao que vocês combinaram e a pontuação? O dinheiro é o acordo que acontece dependendo da quantidade de ficha que tem um, tem outro. Eu não me lembro como que foi nessa oportunidade. Eu acho que a gente em 3 dividiu o dinheiro igual, mas como esse high roller era com... Esqueci o nome... Quando você... KO. 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 A gente tinha concordado que a gente ia ficar com os KO de cada um e ia dividir sua premiação. Ah, porque era progressivo KO. Exatamente. Daí caiu o terceiro, daí fizemos mais um acordo em 2 que a gente dividiu meio a meio os KO também. Uhum. Daí que a gente foi ao win escura, vamos falar. E aí foi... Mas os pontos divide quando você faz o acordo. Então, no caso, a gente fez o acordo em 3, se eu não me engano, posso estar errado, mas a gente fez o acordo em 3, daí era, sei lá, 300 pontos, não lembro. 300 pontos que pagava o terceiro, 400 o segundo, 500 o primeiro, por exemplo. Então, como fizemos um acordo em 3, daí era só 300 para os 3. Para os 3. Daí, independente de quem ficou em segundo, em primeiro, depois, era 300. Resumindo, se for para um jogador profissional que prioriza a pontuação, ele não vai querer fazer acordo. Geralmente não faz. Não... Geralmente não faz, salvo que tenha muito menos ficha e o outro propõe o acordo, mas geralmente dificilmente dá muita diferença na pontuação, né, Davi? Para quem tem pensado correr o ranking, sim. Eu na época não ia nem jogar, imagina. Nem ia jogar, então... mas independente disso, aconteceu também em outras etapas, em Cascavel, que foi a anteúltima etapa, quando eu cravei o main event. Aconteceu também, fizemos acordo em 3 também. Então nunca... Sempre que proposto, você faz acordo. Eu acho meio injusto. Sabe que, se bem a gente sabe que é um esporte de estudo, de análise, mas quando vai todas as fichas para o meio, daí depende também da carta que vai batendo. Muitas vezes torneios tão compridos assim, e nessas 3 posições, geralmente é onde o pay jump é mais alto. Se eu não me engano, em Cascavel era de 40 para 100 mil a diferença. De terceiro 40 para o primeiro era 100 mil. Então, mais ou menos, estávamos todo mundo com a mesma ficha. Tanto que eu lembro que eu falei que não ia fazer, porque estava pelo ranking, né? Nessa etapa eu já estava primeiro no ranking e tal. Daí, quando voltamos para a mesa... eu não vou citar nome, mas não lembro o nome dele também, mas ele me fala como dizendo, me ajudaria muito, tipo o dinheiro, né? O dinheiro, o acordo. Eu falei, cara, eu tô aqui com outro propósito, então não é o de ganhar ranking, nada, então não tem como não fazer. E aí o coração também, né? Daí eu fiz. Mas voltando para Maringá, daí então eu terminei voltando no domingo mesmo, e foram 550 pontos aí que eu tive nessa primeira. Então, como eu falei, na parte do ranking, nunca nem se me passou pela cabeça, porque, para você ter uma ideia, quem ficou em primeiro no ranking nessa etapa, Johnny. O Johnny ficou em primeiro, que fez 1.950 pontos em uma etapa. Fez praticamente 4 vezes sua pontuação. O que o Johnny fez nessa etapa, tanto que, você tem uma ideia, eu fui campeão paranaense com 4.000 pontos. Sim. No longo de 6 etapas. Ele, numa etapa, fez 1.980 pontos. Nossa, ele fez muito ponto. Se eu não me engano, ele ficou em terceiro no main event e em terceiro no high roller, que são 2 torneios que se jogam ao mesmo tempo. Então, ele fez multitable. O que ele fez, já o Marinho já fez 1.500 e pouco, acho, nessa etapa, que já é uma coisa absurda. E ele, em 1980, era tipo, tanto que eu acho que o pensamento meio que de todo mundo era que ninguém ia tirar dele, não tinha como, né? Ô, Davi, e aí, tipo, é uma história interessante, né? Porque, tipo assim, de uma pessoa que não ia jogar a etapa, né? Não ia correr o circuito. E aí, depois dessa etapa que você pontuou um pouco, consequentemente ganhou uma grana, né? Como é que foi o segundo passo? Onde que foi a segunda etapa? E falou assim,
o que te levou? Falar, acho que eu vou tentar, pelo menos. Na verdade, eu sempre falo, por aí falo uma história de filme, mas foi uma história que foi escrita de muito tempo antes por nosso pai, que eu falo que é tudo mérito dele, né? Sim. É, Você sempre carrega fé consigo, né? Sempre tá com a Bíblia. nessa etapa que começou, na verdade. Nessa etapa que eu vou contar agora que começou. Essa etapa era Guarapava, Era a assim. cidade onde eu moro. Em Guarapava. Se teria sido em outra cidade, eu não teria viajado. Então, Sim. não foi em Guarapava. Daí eu falei, Guarapava tinha feito uma estrutura fenomenal aqui, nunca tinha sido feita. Como eu falei, eu fui dono do Canove um ano antes da etapa de Guarapava, eu tinha vendido. Daí o jogo vem, no próximo ano que eu saio, vem e me monta uma etapa dessa. Eu falei, nossa, nessa etapa não tem como ficar fora, né? Não tem como. Então, a partir de segunda-feira, eu já estava lá. E pensando que ia jogar todos os torneios. Uhum. Só que aconteceu uma coisa que eu sempre falo assim. Eu não sou contra, sim, muito menos, porque eu como dono sou que entendo que eu que ajuda os clubes a sobreviver, mas o cash game eu recomendo para jogadores que tenham cabeça, que saibam se controlar, que é uma coisa que eu não tinha na época, na casa. Então aconteceu que e até para o dono do clube estou falando, não estou falando só para o jogador. O dono do clube também é ruim que um jogador perca muito. Sim, é ruim, porque não é bom para ninguém. O jogador não aparece mais por muito tempo, então sempre falo, o melhor jogo de cash game é quando o jogador perde pouco, um ganha um pouquinho, outro perde um pouquinho, o clube ganha um pouquinho, melhor. É o melhor. Como eu não tinha cabeça, perdi muito nesses primeiros dias. Sim. O que me levou a não participar mais do evento. Só quando eu estava saindo, vamos falar, tem uma expressão aqui de Guarapava que se chama chutado, estava chutado de ter perdido e tal. E o main event, ele tem entrada, você pode ingressar no final do oitavo, antes do começo do nono. No intervalo, então. Exatamente. No primeiro dia são jogados 12 níveis, então eu entrei no intervalo entre o oitavo e o nono. Resumindo, com blinds reduzidas já. Eu acredito que, se não me engano, era 14 blind que você entra. Short. Você entra 14 blind, é 30 mil fichas, se eu não me engano, volta 1.600. 800, 1.600, se não me engano. Ou 1.000 e 2.000. Não, 1.000 e 2.000. Isso aí, 15 blinds. 1.000 e 2.000, 15 blind. Daí voltei, daí primeira mão dobrei, terceira mão tripliquei, e foi indo. Antes da final do nono nível, eu tava com 300 e poucas mil fichas. Até tirava sarro, tinha gente jogando faz 5, 6 horas desde o primeiro nível. E era a primeira bala que você tava dando? Não, era só essa bala que foi de chutado mesmo que eu fiz. Tipo assim, vai ou racha. Final das contas, terminei passando com, se não me engano, 400 e pouco também. Só que não apareci no clube até o dia 2. Domingo, até o dia 2. E aí que foi o Ansol. Aí que eu me sentindo tão mal, como eu falo, não ia fazer diferença para mim o que eu tinha perdido, mas eu estava mal comigo mesmo. De não conseguir me controlar. Não é problema de perder 10 reais ou perder a quantia que eu tinha perdido. O problema é de eu falar que ia jogar 5 reais e terminei perdendo muito mais. Sim. E por descontrole emocional, né? Exatamente, me senti muito mal por isso. E aí que eu fiz uma promessa. Eu falei, se eu conseguir ganhar, cravar o main event, ia doar todo o dinheiro que eu arrecadasse. Inclusive, não é que, tipo, vou tirar o ferro e vou doar a diferença. Não, doar todo o dinheiro que arrecadasse. Todo o dinheiro. Não só nesse torneio. Isso foi aqui. Aqui. Não só nesse torneio, sino daí para frente, tanto que os jogadores aí que correm o ranking, os donos de clube, de coisas, sabem que quando eu ganhava, e ganhei bastante dinheiro em 2024, nem vinha para minha conta, ia direto para as instituições, no caso. Mas já vamos passo por passo aí para conseguir contar tudo.
Daí aconteceu que eu vou no dia 2. No primeiro nível de dia 2, eu estava com 400 e poucas mil fichas. No primeiro nível, eu jogo uma mão, lembra? Ainda contra o Cassol. Foi você, Cassol, não esqueço desse. Jogo uma mão contra o Cassol, que eu tenho certeza que ele está me blefando. Eu vou pagando sem nada com a Ice High. Vou pagando com a Ice High até o Turn, pago o Turn. River, acerto 10. Lembro que era Ice 10, acho. River ainda acertou 10, eu tendo certeza que ele está me blefando. River coloca, ele vai ao in, eu pago. Sim. Tipo, ainda olho, falei, cara, acho que acertei esse 10. Vou lá, olho, o 10. Topper ainda era o 10. Sim. O 10 foi broca dele para ele seguir. Ele Tipo, eu fiz a leitura certa, que ele estava... Mas ele acertou o River. Ele estava blefando, só que eu acerto o Topper e ele era a broca dele, né? Aí eu fico com 80 mil fichas. Logo no começo. Logo no começo, primeiro nível. Que eu sempre falo, os que me conhecem sabem que aí eu, chutado da forma que eu era geralmente, eu já na próxima ia ao win, já tinha olhado as cartas, já abandonava e pronto. Só que eu tinha feito a promessa e eu tinha, tipo, certeza. Eu tinha uma certeza que eu ia ganhar esse torneio. Então eu voltei, tanto que fiquei um monte, depois que volta do intervalo, não era no primeiro nível, era no nível antes do intervalo que aconteceu isso. Eu lembro que essa mão aí a gente terminou de jogar quando todos os jogadores já estavam de pé porque ia para o intervalo. Então, se eu não me engano, é cada 3 níveis que vai para o intervalo. Então, essa mão aconteceu no terceiro nível. Daí eu vou para 80 mil fichas. Se você fazer um cálculo, o primeiro nível começa com 2,4, o segundo 3,6, o terceiro vai para 4,8. Sobrou com 10 então, blinds. 10 blinds, exatamente. Como eu falo, geralmente não deu tempo de jogar mais uma mão. Fomos para o intervalo. Quando voltamos, antigamente eu teria ido ao olhar as cartas. Não tinha aquela certeza que ia ganhar, que fui, tanto eu fiquei um monte de mão sem jogar. Fui dobrando, voltei ao jogo. Final do dia 2, tinha feito muita ficha, mas muita ficha mesmo. Uma das últimas mãos do final do dia 2, perco um monte de ficha, vou lá embaixo de novo. Nossa. Para começar o dia 3, que passamos, se eu não me engano, 18 jogadores para o dia 3, começar lá, tipo, não fiquei com o que menos ficha tinha, mas tipo, a comparação da que eu tinha antes de foi montanha-russa, as últimas mãos, fiquei lá embaixo. Na segunda-feira, começa o dia 3, antes de eu sair de casa, lembro que ainda falo para minha mulher, eu tenho uma mesa lá, eu jogo... agora podem brincar um pouco comigo. Eu jogo beach tênis. Então eu tenho bastante troféu do beach tênis. E se eu não me engano, tinha 3 ou 4 do poker. E torneio tudo pequeno. Sim. O torneio que não era grande, mas o principal que eu tinha antes do ano 2024, eu lembro que foi lá no Clube 2000 em Cascavel. Um 40K, que era um braçalete. Eles fizeram um 40K em 2019, se não me engano, com um braçalete. Que tem uma história legal dessa mesa final. Eu esqueci o nome dele agora, mas tem um cara lá de Cascavel que até hoje, 5, 6 anos depois, aonde ele me acha, ele fala, argentino, o que você fez comigo naquela mesa final? Lembro, depois de terminar de contar, eu te conto essa história. Eu lembro, saio segunda-feira, se não me engano, começava às 8 a mesa final, o dia 3. Eu saio umas 7h30 lá de casa, que eu moro muito perto de onde foi o evento. O evento foi na Cidade dos Lagos, eu moro na Cidade dos Lagos, então, tipo, era 2 minutos da minha casa onde foi o evento. E naquela mesa onde eu tinha todos os troféus de beach tennis, esses 3, 4 de poker que eu tinha na época, eu pego e faço um espaço assim e falo, amor, esse espaço aqui vai vir o troféu do main event. Antes de sair de casa, cara. Antes de sair de casa. Você já tinha certeza, cara? No dia 3. No dia 3. Daí acontece que começa o dia 3, eu faço novamente muita ficha. Se não me engano, vou para 4,5 milhões, 5 milhões e pouco, uma coisa assim de ficha. Na última mão, antes de fechar a mesa final, eu perco um dama-dama para vala-vala, eu acho, ou dama-dama para rei-rei, uma coisa assim. Dama-dama para rei-rei, acho que foi. Vou para 1,8 milhão fichas.
Ficou curto de Entro novo. na mesa final, se eu não me engano, mais short ou segundo mais short, uma coisa assim. Para entrar na mesa final, novamente. Daí tanto que lembro que na transmissão, que depois eu assisti, fala, quando eu ia ao win, eles falavam como dizendo a única ação de Davi é a win ou fold, a win ou fold. Claro, tava com 15 blinds, não tinha o que fazer, né? Daí foi indo. Tanto que o nosso amigo aí eliminou todo mundo. Cadê ele? O Juca, que tava nessa mesa final junto comigo, e ele entrou muito chipado, mas muito chipado. Tipo, eu tava com 1.800.000, se eu não me engano, ele entrou com 9 milhões de ficha na mesa final. Muita ficha. Era 10 vezes mais, era muita, 5 vezes mais as fichas que eu tinha. Ele podia perder 2-1 para mim e ainda mais, ia ter mais ficha. E ele começou matando essa mesa. Começou matando. Tava educando os meninos. Começou matando essa mesa final. Esse Juquinha é terrível. Ele e sua Heineken do lado, né? Ia e bebia, e matando. Mas eu comecei a fazer umas fichinhas, né? Você começou também. Comecei a pouquinho, comecei fazendo umas fichinhas. Daí, quando terminou, ficamos acho que em 4 jogadores. Até sempre eu falo, não lembro quem que estava fazendo a transmissão desse evento, que teve uma mão que eu joguei muito bem, ainda eu mostrei o blefe, e quem fez a transmissão falou que essas cartas eram do argentino, Seba, que estava jogando com nós, que ficou em terceiro, e eu que tinha mostrado as cartas. Era você que tinha... Daí me deu uma confiança, assim, eu já tinha uma certeza antes, imagina, daí me deu uma confiança que estava jogando, eu comecei a acelerar o jogo, ficamos em 3. Quando ficamos em 3, eu já tinha conseguido superar o Juca em ficha. Sim. Daí começamos. Daí foi engraçado porque eu e o Juca íamos puxando, eu puxava uma ele, uma coisa, o Seba, o argentino, ficava short, quando era para eliminar ele dobrava. Ele dobrava. Tanto que, se eu não me engano, ficamos jogando tipo 1h30 em 3 sem fazer acordo. Nessa situação. Ele ficava short e dobrava. Ficava short e dobrava. Ele dobrou umas 9 ou 10 vezes em cima. Era o Highlander, então. Daí, quando aconteceu dele dobrar e a gente ficar equiparado em ficha, aí a gente faz acordo em 3. Sim. Fazemos acordo em 3. Logo depois que a gente faz acordo em 3, devemos ter jogado umas 20 mãos e eu elimino ele. Aí você eliminou ele. Elimino ele com um par de 3. Elimino ele, eu trinco 3 no flop já, daí bate 5, 5, 5. Ainda se ele teria acertado um par, teria me ganho. Mas elimino ele. E daí vem uma dos heads-up mais longos da história do poker, eu e o Juca, né? Esse heads-up durou exatamente uma mão. Uma mão só, cara, como é que pode? E a história, espero que publique depois, deixe no canal dele, né? Não vai ser que a mulher dele depois mande tirar, né? Porque agora eu tenho que contar a história, né? Sim. Mas a história, e quero que apareça aqui, cadê ele? Apareça aqui para eu contar essa história aqui. Vem aqui para você ver que eu não menti nessa história, né? Tanto que foi aquele lá ele tem o segundo lugar dele. Nessa história do heads-up que durou uma mão, a noiva dele, né? Tinha todos meus amigos aqui em Guarapava, eu estava de local, né? Todos meus amigos torcendo. Como eu tinha eliminado o Seba na mão anterior, eu tinha mais ficha que ele, né? Daí a noiva dele fala: parem de torcer pelo Davi, comece a torcer por meu noivo, que ele me prometeu que íamos casar se ele ganhasse o torneio. Daí aconteceu que o amigo meu, lembro até agora, falou: mas capaz, o pay jump de primeiro para segundo não paga nem os docinhos. Não, deixa que ele perca. Daí começaram a falar para ele: viu, Juca, tem que perder porque o pay jump não vai pagar nem os docinhos. Não, tem que perder. Daí, no meio dessa emoção, que todo mundo brincando, eu olho as cartas, então eu falei: então eu vou te ajudar, Juca, a win. Vou te ajudar, você não tem que caçar. A win. Ou você caça, vamos lá, a win. Daí ele olhou as cartas, já tinha batido as primeiras 3. Já tinha batido o flop e eu tinha acertado o top pair. Acho que, se não me engano, tinha a dama 10, bateu a dama. Ele olha, call.
Ele tinha dama 3, se não me engano. Ele tinha acertado a dama também tinha o top. Daí bateu as cartas, joguei no turn, já dobra uma carta. Já fica drawing dead. Daí ele já joguei, fica só pelo empate, daí. E aí veio Daí vem a comemoração. o título. Daí vem o título. Em casa, né, Davi? Em casa, foi... Deixa eu pegar o troféu aqui. Foi surreal. Daí imagina, eu nunca tinha ganhado nada no poker. Ganhei um main event, o maior main event feito em Guarapuava, o maior torneio feito em Guarapuava. Nunca nenhum torneio, nenhum paranaense foi tão grande aqui em Guarapuava quanto esse. E o principal, eu fazer uma promessa para Deus que eu ia doar todo o dinheiro. E fora... Depois de um baque emocional que você teve, né? E fora a parte da doação, eu me emocionar porque eu senti a resposta. Você sentiu a resposta. Senti a resposta. E aí na verdade, você já era um cara de muita fé, e aí parece que te trouxe mais... Aquela parte que você falou pra mim, que cara, parece que o poker me pescou, né? Isso que é a diferença. Eu tava afastado. Você tava afastado de Deus. Tava afastado e isso me fez muito bem. Me fez muito bem mesmo, porque eu senti a resposta e eu falei, ele me escuta. Ele me escuta. Cara, então... parece que foi tudo muito rápido, Davi, porque tudo isso aconteceu em uma semana. Do primeiro dia... Exatamente. Pro gravado. Daí veio, como falo, ele me escuta e eu comecei, nunca na minha vida tinha lido a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia. Tinha começado, sim, esse ano tinha começado um grupo de que o nome é Homens ao Máximo, com um amigo que agradeço, Homens ao Máximo. Homens ao Máximo. É um grupo de oração? Não é um grupo de oração, é um livro que é feito acompanhado, capítulos assim, que agradeço, Brunão. Obrigado, você sabe que você foi meu guia aí nesse caminho. Muito obrigado. Que vai te fazendo um melhor homem em casa. Vai pegando a responsabilidade que um homem tem que ter dentro de casa, os compromissos. Quando você está muito fora de você sair, beber, não respeitar. Tipo, eu recomendo. Tudo baseado na palavra mesmo. Não tem a ver se é cristão, se é católico, é um livro bem bacana, recomendo quem puder pesquisar e fazer, recomendo muito. Então, tipo, comecei a ler a Bíblia. Tanto que depois dessa etapa, que se não me engano foi em abril, depois dessa etapa que foi em abril, eu comecei a ler a Bíblia, e eu li a Bíblia em 3 meses. Em 3 meses você leu a Bíblia? Em 3 meses eu li a Bíblia, tanto que quando chegou a etapa de Cascavel, se não me engano, eu já tinha lido a Bíblia e já comecei a ler novamente e a estudar. Compromisso é todo dia ler a Bíblia e começar a entender muitas coisas. Começou a abrir muito a minha cabeça, meu espírito, meu coração. Comecei a ajudar muito as pessoas. Sim. E comecei a ver outro sentido na vida. Não no sentido material, no sentido dinheiro, no sentido ou como te reconforta o coração você ajudar o próximo. E tudo isso me trouxe o poker. Tem muitas pessoas que julgam, muitas pessoas que quando eu conto essas histórias... elas falam, não, mas o poker é isso, o poker é jogo, é azar. Primeiro que o poker é considerado hoje um esporte, Totalmente, né? Tanto que eu não ganhei por sorte, ganhei só porque ele quis, mas geralmente ganha quem estuda e quem se dedica, né? Isso aí tá comprovado, né? Cara, mudou minha vida totalmente. E por que eu falo que mudou minha vida totalmente? Porque meu sonho máximo sempre foi ser pai. Semanas depois que eu entrei nessa vida, comecei a ler a Bíblia, comecei a sentir ele mesmo, fiquei sabendo que ia ser pai. Então, como ele me jogou um anzol, falou, agora você vem aqui, agora sim eu te dou o que você mais quis na vida, que era ser pai.
E minha filha tá por nascer agora segunda-feira. Hoje você foi na última ultrassom antes de vir aqui, né? Então, Exatamente. vou dar uma atrasadinha, mas depois a gente vê o que faz. E aí, tudo certo. Tudo certo. Segunda-feira vai nascer. Ô, Davi, a parte mais bacana de toda essa lição que você contou aqui pra gente é que depois do acontecido, você sempre faz questão de estar junto da Bíblia, né? Sempre, Onde você vai, né? todo dia, seja sábado, domingo, feriado, eu leio, nem que seja um capítulo da Bíblia, e eu falo, não é um livro, é um guia para a vida. É um guia para a vida. Você acha tanta resposta nela que te faz... É a arma mais poderosa, exatamente. E continuando aí essa trajetória, daí pontuou de novo bastante. Daí foi, se não me engano, 700 pontos, novamente com o terceiro lugar, como te falei, fizemos três, só três. E daí aconteceu que, já 2 troféus, um em cada etapa, e aconteceu que eu fico em nono, se não me engano, no ranking. Na segunda etapa isso, né? Na segunda etapa. Daí começa eu conversar com um amigo que falou que ia correr o ranking, só que ele não pontuou nada aqui em Guarapuava e tal, falando com o Diogo e tal. Será que vou para Londrina? Será? Mas eu falei, cara, agora eu tinha prometido para ele que tudo que eu ganhasse no poker ia doar. Então eu tinha a obrigação de ir. Eu fiz uma promessa para ele. Como que eu vou fazer uma promessa e vou parar de jogar nesse dia? Sim. Certo? Então, a partir desse dia, eu me comprometi que ia jogar todas as etapas e que ia seguir o caminho que ele me guiasse, vamos falar. Daí, conversando com o Diogo, eu lembro que estava 800 pontos do primeiro quando terminou o Guarapuava, fica 800 pontos do primeiro. Uhum. Daí eu falando, será que tem chance? Será que dá para buscar? Será que dá para buscar? Daí eu lembro que ele me fala, cara, é só você buscar 200 pontos por etapa. Se você buscar 200 pontos por etapa, você chega. Eu nessa etapa fiz 700 pontos, só joguei esse torneio, tinha 550 da outra etapa, tinha 1.250 pontos. Resumindo, você jogou pouquinho e fez muito ponto, porque você chegou... 1.250 pontos. Nessa etapa, o Johnny que tinha feito, imagina, numa etapa ele tinha feito 1.980 pontos, numa etapa. Nessa etapa, o Johnny não faz nenhum ponto. E o Marinho, que tinha feito 1.500 e pouco, se eu não me engano, fez 600 e pouco, ele vai para 2.000 e poucos pontos. Ele passou a ser primeiro nessa etapa de Guarapuava. E eu lembro que eu estava bem certinho a 700 e pouco, 800 pontos dele. Então fui com isso aí, de tentar me aproximar um pouco em Londrina. Chego em Londrina, primeiro torneio startup, vou lá e cravo. Se eu não me engano, 500 e poucos pontos startup. Então já cheguei, fui lá para 1.700 e pouco, fiquei em Já chegou chegando, né? Inclusive no startup, lá em Londrina, na etapa de Londrina, era eu que tava lá. Você que tava lá, né? Eu cravei o startup e foi muito, tipo, ficamos muito tempo jogando, tipo, em 8. Aconteceu que, tipo, os que estavam com mais ficha estavam aqui, o short estava do outro lado. Quando chegava no short, eles sempre iam puxando blind e tal. Tanto que ficamos muito tempo jogando em 8-7. Tava turbo, né? Só que ficou muito turbo e de repente caiu todo mundo junto. Tanto que chegou uma hora que eu falei também, meio que cansei, falei, gente, vamos começar a jogar, já que vocês não estão apurando, vou começar a apurar eu. Daí comecei a apurar, e daí, tipo, caiu todo mundo muito rápido, assim. E você foi fazendo as fichas, que você foi apertando, né? Daí, beleza, daí fica um quarto, acho. Daí eu não tinha classificado ainda para o main event. Daí vou jogar o Super High Roller. Tanto em Maringá quanto em Guarapuava, eu não tinha jogado o Super High Roller, né? Porque eu falo aquilo que eu falei, cara, vou jogar esse torneio aí. Vai muito caro e os caras são muito bons. São muito bons, não tenho chance, né? Daí eu falei, não, agora que tô correndo o ranking, aí que tomei a decisão, a partir de Londrina que eu tomei a decisão de correr o ranking. Falei, agora tem que jogar, né? Vou lá, jogo o Super High Roller, fico em quarto. Esse Super High Roller, eu fico em quarto, tava eu não vou lembrar o nome do que terminou sendo campeão do ranking do BSOP. O Ricardo Nakamura.
o Edu, O Nemesis estava também, o não tá? Nemes e o Edu. Então, tipo, eu sempre falo, quando estamos em 4, eu falo campeão do KSOP, Nemesis, campeão WSOP WSOP e campeão e do BS. campeão do BSOP, que depois terminou sendo campeão do ranking. E o Tongo aí. Então eu falo, gente, não tem como, né? Daí eu falei, mas ó aqui quem tá comigo. Mas nesse aí não foi, terminei em quarto mesmo. Esse não foi. Esse não foi, terminei em quarto mesmo. Daí, tanto que isso aí foi sábado, a mesa final foi no sábado, não estava classificado no main event. Vou lá, classifico muito short no último torneio para classificar para o main event. Jogo as primeiras mãos no domingo do main event, já caio. Caí no main event, não tinha mais chance e tal. Primeira vez que eu vou jogar o high roller daí de domingo. Aham. Daí o high roller de domingo, vou lá, começo a jogar. Também cheio de feira, o high roller e tal. Fico muito short, o torneio inteiro joguei short. Torneio inteiro, nunca comecei. Tanto que acho que consegui passar do stake inicial quando estávamos em 3 mesas para o final. Daí fico short. Final das contas, para resumir, fico em quarto também. Pegou quarto também no high roller. Um quarto. No super high roller quarto e no high roller quarto. Peguei em quarto. Final da etapa, final das contas da etapa, eu faço, se eu não me engano, 1.100 e poucos pontos nessa etapa. Já fez bastante. Em uma etapa eu passo a liderar o ranking. Você liderou o ranking. Na etapa de Londrina, o Marino fez um pouco ponto, fez 150 pontos. Passo a liderar o E ranking. aí sim você começou a acreditar de verdade que tinha. E sim. Tanto que, como eu fiquei primeiro no ranking já no domingo, segunda-feira amanhã eu venho embora. Não fico para o Le Chance. Aham. Eu falei, Já foi. já estou em primeiro, já não vou ficar em segundo e sempre bem ocupado. Quero voltar pra casa também, fazer meu negócio. Vou para casa. Vou para casa, o doido termina cravando, se não me engano, esse second chance e chega perto também. Da pontuação. Chega perto de nós. Próxima etapa, o cassino, 7 saltos. Eu chego em primeiro. Chego em primeiro no cassino. O Marino em segundo, daí o doido em terceiro. Só que lá é uma etapa um pouco menor, né? Pouco menor. Primeiro torneio, Omaha. Não foi o high roller do Omaha, foi só o Omaha, primeiro torneio. Não, acho que não teve startup nesse torneio. O primeiro torneio foi o Omaha, daí vem o terceiro troféu. Desculpa, o terceiro troféu em Londrina, que é o startup, que é esse que tá aí do teu lado, à direita. Esse aí. daqui, Esse aí. Esse daqui é do startup. Uhum. É, startup, 50k, ó. Daí, o quarto troféu, que é aquele pequeno lá, o terceiro lugar de Omaha. Esse daqui você chegou. Você chegou já fazendo mesa final. Chegamos fazendo mesa final. Ficou em terceiro. Daí em terceiro. Já pontuou mais um pouquinho. Pontuou mais um pouco. Continuo em primeiro, né? Uhum. E daí pra frente, daí não fiz mais nada nessa etapa, até meio que em um torneio aconteceu meio uma situação que eu fiquei meio bravo, deixei a ficha pingando, que aconteceu que eu quase nunca uso o Temi Bank. Sim. Eu sempre até brinco, falo, para que serve isso aqui? É que você pensa rápido. E nesse torneio aí, quando acho que estamos em 15 jogadores, uma coisa assim, eu tô com bastante ficha e o cara à minha esquerda tá com mais ficha que mim. Tá atacando, e eu trinco no flop. E eu faço um charminho, né, pra ver se consigo puxar o máximo dele. Uhum. E passo os 30 segundos, quando o dealer me fala, não tem Temi Bank, vou ter que te foldar. Eu falo, cara, eu não sei nenhum Temi Bank. E eu tenho certeza que eu trouxe os Temi Bank, porque eu lembro quando me mudaram de mesa, eu tinha os Temi Bank que caíram no chão, eu peguei e coloquei aqui. Daí eu lembrei que umas mãos antes aconteceu uma situação com uma mulher que estava jogando à minha esquerda, que ela é eliminada, mas depois fazem a contagem novamente das fichas e vê que o cara tinha menos ficha e faz ela voltar. Só que quando é eliminada, de certo, pegaram os Temi Bank que ela levaram. E levaram o seu. Uns 5 minutos, no caso, ela voltou. Quando voltou, umas 2, 3 mãos depois, se eliminar novamente. Quando eliminar novamente, acho que aí pegaram meus Temi Bank, que estão aqui do lado. E resumindo aí, foldaram sua mão.
foldaram minha mão, eu mostro que tô trincado, fico bravo, vou para o quarto dormir, tanto que termino ficando, acho que em sétimo, e termino pontuando ainda nesse torneio. Terminou pontuando. Tanto que não lembro quanto que pontuei, mas muitas vezes, como eu terminei ganhando o ranking por 45 pontos, muitas vezes até esses pontos que tive Fez nesse diferença. torneio fez diferença, né? Em síntese, mesma coisa, segunda-feira eu venho embora, não fico para o Last chance. Le Chance, porque falando, cara, a única chance do Marino me passar é se ele cravar o Le Chance. Aham. O que aconteceu? O Marinho vai lá e crava o Le Chance e ele me passa. Parecia um filme. Daí vem a etapa de Cascavel. Etapa de Cascavel, ele começa na frente e começa pontuando. Ele, acho, se não me engano, faz mesa final do pontua no startup, que eu não pontuei. Daí, se não me engano, faz mesa final do Omaha, que eu não fiz. Aham. Daí, no high roller do Omaha, os dois fazemos mesa final, só que eu caio antes que ele. E ele na minha frente. Na minha frente. Daí vem o high roller de sexta-feira, novamente. Daí vem o high roller de sexta-feira, eu caio no high roller de sexta-feira. Caio antes do período de entradas, de terminar o período de entradas. Caio e vou jogar um outro torneio paralelo que tinha. Falei, cara, não vou gastar mais 3 mil, né? Bem caro. Já entra cor, short, né? Daí não vou jogar. No momento do intervalo, passa justo meu sócio, no restaurante, meu sócio, e fala, viu, vamos a meia lá no high roller, eu vou dar mais um tiro. Falou, cara, eu já dei 3 tiros, não dá. Mas vamos mais um. Ah, mas você está ligado, vai então. Com esse também, acho que não sei se entra com 15 blind nesse intervalo. Fui dobrando, cheguei a fazer mesa final do high roller. Desse super high roller, fiz mesa final. Você deu 4 tiros. Não, ele que tinha dado 3 tiros. Esse foi meu segundo tiro. Esse foi o seu segundo. O segundo. A entrada e mais um, no caso. Daí fiz mesa final desse high roller. Beleza, mas mesmo assim, o Marino tava na frente. No sábado, tá rolando um torneio paralelo lá que eu não jogo e vou para o main event, que eu não tinha passado ainda, certo? Uhum. O Marino vai lá e fica em segundo nesse torneio aí. Então me passou mais ainda. O Marino tava tipo uma sarna na tua cola. Então, tanto que eu vou jogar o main event, ele fica em segundo nesse torneio paralelo que tinha. Só que ele também não tinha classificado ainda no main event. Ele se focou, como chegou nesse torneio, não terminou não dando tempo. Correndo pra pontuar, né? Isso aí. Daí só que eu vou e eu passo com 800 mil fichas no main event. Caraca, velho. Eu vai lá, acerto, essa aí até lembro muito bem, porque vamos ao win em 5, numa mão que vamos ao win em 5, que eu faço 400 e poucas mil fichas, que eu tô 2 pontas, tem um flash draw, tem um que tem par mais alto, tem outro que tem top pair. Daí, tanto que todo mundo falou, cravou, parou o salão inteiro falando que cravou, de tanto que eu gritei, porque eu pedi, lembro, 7 de paus. Falei, 7 de paus, vem notar no 7 de paus, eu sigo, segura, quando segurou, fiz um berro lá, todo mundo começou, cravou. Quase que o salão. Depois terminei cravando, né? E depois terminou cravando. É esse daqui? É, esse de Cascavel aí. É o campeão do main event de Cascavel. Daí fui para 400 mil fichas e pouco. Numas mãos depois, pego, não lembro a mão, sei lá, um bala 8, uma coisa assim. E pego um i6 na frente que só limpou. Ah, Só limpou, tentou me fazer trap, mais ficha. Só limpou, só que eu acerto 2 par no flop. Daí, mão muito louca, porque tipo, eu tenho 400 mil fichas, que é mais de 100 blinds. Sim, é muita ficha. Mais de 100 blinds para o dia 2. Na hora que jogamos essa mão, era quase 200 blinds. Terminamos indo ao win no flop. Ah, já foi no flop, já deu Eu raise. com 400 mil fichas, ele com 300 e pouco. Tanto que eu vou de all-in, porque ele tem uma pilha de fichas de 25 atrás que eu não vejo. Eu conto mais ou menos que ele tem umas 100 mil. Uhum. Daí eu falo, não, quando ele me triveta no flop, eu falo, vamos ao win já. Quando ele me tira as fichas atrás, começou a me dar um frio. Falou, se dobrar errado, eu tô morto. Nossa senhora. Daí mostramos lá, terminou segurando, fui para 700 e pouco, puxei mais uma mão, fui para 800, bem certinho 800. Tanto que aconteceu uma história engraçada que sempre fala que chip leader não crava, né? Uhum. Eu fui sempre tem essa, né? Eu fui chip leader do dia 1, fui chip leader do dia 2
entrei chip líder na mesa final e cravei o torneio. Então, Isso aí ganhei de primeiro até o último momento. Isso aí estamos falando do quinto dia. você quebrou um mito, então. que tipo líder não crava. Estamos falando do quinto torneio, que é esse torneio aqui, do Meia-Vente Cascavel. Tanto Sim. que muito poucas vezes na história aconteceu do mesmo jogador cravar 2 Meia-Vente No etapa. E mais nesse Paranaense que foi o maior de toda a história, né? Aham. E agora que aconteceu uma coisa que é de arrepiar, vamos falar. O que? De arrepiar. Quando eu estou na mesa final, estamos em 7 jogadores mais ou menos, eu sempre com a Bíblia. Sempre com a Bíblia, até todo mundo via que eu tirava, lia no meio do torneio a Bíblia e tal. Uhum. Mas quando estamos em 7 jogadores, eu perco umas 3 ou 4 mãos seguidas de all-in, que eu dobro outros, e fico com pouca ficha, e meio que dou uma desanimada. Tava cansado já, sabe? E Parece que baixou a energia. e o Marinho terminou não passando no meio evento, mas ele vai e me faz reta do high roller no domingo. E ele vai lá e me crava ou fica em segundo do Le Chance. O bicho tava firme, Tipo, então. e aí quando estamos em 7 que eu fico com pouca ficha, olho para trás e ele lá no Le Chance lá e gritando e já tava pontuando e tal. Falei, cara, não tô cansado, não dá mais, tal. E aí que acontece uma história muito, muito de arrepiar, vamos falar que eu tenho a Bíblia assim na mochila atrás. Sim. Quando acontece isso que eu falo, o que eu vou fazer? Eu pego a Bíblia, abro assim ela, abro assim e coloco o dedo assim, sem olhar. Só abro assim e coloco o dedo. Fala, Deus, se tem alguma mensagem para mim, que seja aqui. Literalmente, quando eu faço aqui, ai, cara, eu falo, olha, vem aqui que não minto. Olha o que diz aqui onde eu coloquei o dedo. O que diz aí? Deixa eu ler. Davi ordenou Davi ao mensageiro. Então ordenou Davi ao mensageiro. Davi, você. Entendeu? Cara, entendeu que Agora eu falo você abriu agora, abri agora. Mas naquela, tipo, é como que tá me falando, naquela lá ele me ordenou. Sim. Tipo, o que quando eu coloquei o dedo aqui que falava? Davi venceu. Quando eu tinha me desmotivado, que já não conheço, eu pego a Bíblia, abro, coloco o dedo, ele fala, Davi venceu. Eu fechei a Bíblia aqui, guardei, falei, é meu. É o poder da fé, né, cara? É meu. Carregando a fé com si. Daí fomos lá, quando estamos em 3, mesma coisa, propõe acordo, que eu te contei já falei, não sei se estávamos gravando já ou não, mas eu falo que não queria fazer acordo, porque daí eu vi que o Marinho estava chegando, só que antes de começar a jogar a primeira mão, eu te falava que não ia jogar, não ia fazer. Eu olho do lado e me lembro que era um antigo dealer que tinha me falado que estava precisando de dinheiro, estava passando dificuldade e tal. E eu pensei, cara, eu tô aqui para um propósito. Eu já fazia 3, 4 torneios que eu estava doando tudo. Toda a premiação. Tudo que eu ganhava, né? E eu falei, cara, eu vou doar o dinheiro e aqui eu vou estar fazendo isso, sabendo que o cara precisa. Daí eu falei, cara, bora lá, vamos dividir. Daí, mesma coisa, dividimos em 3, travou, se não me engano, não lembro quantos pontos foi nessa etapa. Daí, ele cai, justo, o cara cai. Ele caiu primeiro. Que tanto ele me fala, cara, não imagina a diferença que esse dinheiro vai fazer na minha vida. Ele cai. Daí, quando vamos, eu e o paraguaio, tanto que lembrando, agradecendo também, que como foi grande essa etapa do Paranaense, cara, que é impressionante a quantidade de argentino e paraguaio que veio correr essa etapa. Tanto que nessa mesa final que a gente fez com o Juca, tinha 4 países na mesa. Tinha argentino, brasileiro, espanhol e paraguaio. Olha. Na mesa final aqui do Guarapuava. E nesse recipe ficamos eu e um paraguaio, que também umas mãos depois, jogamos 10 mãos por aí. E eu falo, cara, sabe o quê?
é meu, o torneio é meu, já vi que é meu, então vamos ao win. Eu vejo 10 valete, vamos ao win, ele me dá, tipo, a win é sem blind, tipo, também sem lógica. Mas vamos ao win que esse torneio é meu. Daí ele Ice Rei ou Daisy Vale. Vem o valete no flop, só que ele fica flash draw no flop. Vem o valete no flop e ele fica flash draw. Eu falei, já fui dar a mão pra ele porque sabia que tinha ganhado. Eu ganhei, até contei essa história de que tinha acontecido isso de Davi, que tinha Parado colocado no dedo lá. Contei, saiu na transmissão, inclusive, que eu contei para o Marco Júnior. Sim. E então, beleza. Acabo aí, passo em primeiro lugar de novo. O Marinho já não tinha como chegar em mim, mas ele vai lá, fica em segundo, não lê chance e fica pertinho. Encostou, né? Não me lembro agora quantos pontos que eu cheguei na última etapa na frente dele. Se eu não me engano, era 300 e poucos pontos que eu cheguei na frente dele. Era bastante na última etapa. Daí na última etapa foi também de sonhos. Acho que já deve estar mais ou menos no tempo, então contando rapidinho na última etapa foi... Se eu já estava com certeza convencido com tudo que Deus já tinha feito na minha vida, na última etapa é como se terminou de carimbar. Falou, olha, é isso aí mesmo. É em Curitiba essa, a última. Curitiba. Começa, primeiro dia a gente faz mesa final junto de um torneio. Veio o Marino. Que ele termina me eliminando, eu em quarto, em quinto, não lembro, ele termina cravando esse. Mesmo assim eu fico em primeiro ainda. Mas já diminuiu um pouco. Diminuiu um pouco. Ele vai lá e pontua em outros torneios. Resumindo um pouco, eu termino não fazendo mais nada. No domingo eu passo no main event, caio com a Ice no main event, perco com a Ice no main event, caio. Ele vai lá e pontua. Entra no TM no main event, pontua. E com esses 80 pontos que ele pegou no main event, ele me passa. No domingo. Segunda-feira termina o Paranaense. Corrida de gigante. Domingo ele fica na minha frente. Eu vou para Super High Roller. Não, Super High Roller, desculpa. Vou para o High Roller. High Roller normal. Vou para o High Roller domingo. Até agora nunca, acho que tinha jogado uma, duas vezes só High Roller de domingo e nunca tinha dado mais de uma entrada. Nesse aí eu lembro que eu dei 4 entradas. E aqui que vem uma história de arrepiar, cara. Eu vou lá, quando eu caio a segunda vez, eu falo, quero trocar de mesa. Para você trocar de mesa, você tem que ir lá e comprar no caixa. Sim. Quando eu vou lá e compro no caixa, eu já tinha feito mesa final desse torneio, eu falei, cara, dá para chegar nesse, tem que chegar nesse para passar ele de novo. Porque se eu não passava nesse, ficava só 2 torneios na segunda-feira. Só 2 torneios na segunda-feira e, tipo, já quase impossível, vamos falar, né? Daí eu vou lá. Ele ia pontuando muito, né? Daí eu vou lá, compro no caixa, vou na mesa das fichas, entrego, me dão as fichas. Quando eu tô indo, eles me falam, Davi, calma aí. Falei, o que aconteceu? Cara, você me deu o rebuy do torneio de 10K. Que é isso, aquele lá. Nossa, que louco. Daí eu falo, o que 10K? Eu nem sabia que tava rolando outro torneio. Que 10K? Karaokê. Eu pego e vou lá no caixa para reclamar. Quando eu estou indo no caixa para reclamar, no meio do caminho me vem tipo um clique na cabeça, tipo uma luz me falando, cara, erro? Esse daí é o seu. Eu cheguei a arrepiar. Erro? Não existe erro. Não existe, ó. Propósito. Não existe erro. Isso aqui é alguma coisa. Então o que eu faço? Eu pego, guardo esse buy-in e coloco no meu bolso. E eu vou lá mesmo assim, faço uma reentrada no High Roller normal. No High Roller normal. Daí eu pego, vou lá, jogo, caio do High Roller e já meio desesperançoso, vamos falar, meio que tava indo embora. Daí quando eu tô indo embora, que eu passo para onde estão jogando esse 10K e eu lembrei. Que você tava com o papel Tenho o papel na mão. Daí, mas meio chutado já do High Roller. Tava bravo, né? Eu pego e faltava, acho que 1, 2 níveis pra coisa. E você entrava short, um torneio mais turbo. Eu falei, cara, a única forma de eu ter chance nele é fazer ficha. Então a única forma era esse 1 nível, 2 níveis que faltava. Era meter bala. Tanto que eu falei que se eu ficava em segundo lugar nesse torneio, eu não tirava o ferro, né? Daí, beleza.
Fui lá, consegui fazer ficha, vou lá, cravo o torneio. Esse torneio que me faz passar o Marinho por 80 pontos. E era o torneio que você não ia jogar. Ele estava 100 pontos na minha frente. Eu, nesse torneio cravo, ganho 180 pontos, me faz passar ele 80 pontos, um torneio que eu não ia jogar, não tinha, nem sabia que tinha na grade. Nem sabia. Daí, tanto que ele vai embora e ele sabe que eu passei ele no outro dia, quando vê a foto minha, e ainda eu falei, brinquei, agora traga um 8-3 aqui, né, porque eu cravei esse torneio contra o Diogo Clock, também campeão paranaense, ele, né, Um 8 com 8-3, eu acerto 2 pares no flop, e ele no turn fica 2 pontas, flash down. E o da parada. Terminou Resumindo, torneio. era o destino mesmo, né? E não termina aí ainda, calma. Não termina aí. Calma que falta a parte mais emocionante ainda. No outro dia falta 2 torneios para ele me passar, certo? E você poderia jogar os 2 torneios também. Vou jogar os 2. Uhum. No primeiro, no da tarde, dá muito pouco jogador. Uhum. Dá muito pouco jogador e ele vai lá, entra e ele faz muita ficha. Faz muita ficha. Se ele ficar em terceiro nesse torneio, paga 5. Se ele ficar em terceiro, ele me passa. Ele vai lá e faz muita ficha, muita ficha. Eu caio logo no começo, lá depois do intervalo, vou para o Le Chance, que era o último torneio, né? Ele vai lá. Quando é o último, faltando 5 minutos, coloque. 5 minutos para terminar o período de entrada do Le Chance, ele cai em sexto no ITM. Ele caiu na bolha do ITM do torneio E não pontuou. anterior. Não pontuou. Na bolha do ITM. Se ele teria pontuado, eu falei que ele tinha ficado em quinto. Mas se ele teria pontuado nesse torneio, ele teria me passado, porque depois ele vai lá e pontua no Le Chance, né? Então ele cai na bolha do ITM. Ele entra faltando 5 minutos para terminar o Le Chance. Terminar o período de entrada do Le Chance. Entrou com a Dom daí. Entrou na minha mesa. Não tem a Dom. Não tem a Dom. Entrou na minha mesa. Ele também, faltando 5 minutos para terminar o período de entrada, faz o mesmo que eu fiz no dia anterior, de começar a ir ao in todas para tentar fazer ficha, né? Eu elimino 3 vezes ele nessa mesa, que tanto que eu falei, cara, eu fiz errado. Porque o que eu teria que ter feito? A última vez aí que eu eliminei ele, eu teria que ter gastado todo o meu Steam Bank para terminar o período de entrada, e ele não poder entrar mais, ou ele entrar novamente, mas entrar só com o stake inicial, né? Daí, beleza, termina que faltando 2 minutos, eu elimino ele na terceira vez, ele levanta, vai fazer o rebuy lá no caixa para trocar de mesa. Ele chega, consegue jogar uma mão. Nessa mão, vão 4 all in, e ele puxa, quadriplica as fichas para 200 e poucas mil fichas. Nossa! Daí vamos. E eu fazendo ficha, e eu via, ele não caía. De jeito nenhum. E aí ele ia ao win, dobrava, e não caía. Nas contas, se eu não pontuasse, ele tinha que ficar em 7º lugar. Se você não pontuasse. Se eu não pontuasse, ele tinha que ficar em 7º lugar, ficando em 7º, ele me passava. Daí vem agora um momento, terminamos ficando em 3 mesas, os 2 no jogo ainda. Uhum. E veio um momento que eu fiquei até... Gente boa, Marinho, foi uma competição muito legal mesmo. Foi justo. Muito, muito legal mesmo. Só que ficou não por ele, senão ficou uma situação meio chateado, que quando eu sou eliminado, paga 15, eu sou eliminado em 18, acho. Uhum. Teve muita comemoração por eu ser eliminado. Sim. E até tanto tinha uns argentinos lá que vêm e falam para mim, cara, como assim eles estão comemorando por você ser eliminado, se quem tem que fazer os pontos são eles? Ele ainda precisava chegar em 7º, né? E eu fiquei chateado, assim, tipo, falar, cara, torçam por ele, não torçam por eu cair. Não torçam contra ele. Mas beleza, aí faz parte, né? Faz parte, eles precisavam eu cair também para ele me passar, pois se eu pontuasse também meio que não dava. Então eu caí, só que eu vou embora daí. Eu vou embora porque eu, dentro de mim, falei, cara, não quero fazer o mesmo, que eu fiquei chateado. Caso ele caia, né? Não vou ficar torcendo para ele cair. Uhum. Quando eu estou indo, eu falo assim, bem claro com Deus, falando, não tem problema. Não tem problema eu ganhar ou perder, eu já passei disso. Uhum. O importante é que a tua mensagem chegou a mim. Foi entregue, né? Foi entregue. Então, independente de eu ganhar ou perder, para mim já foi.
O que você precisava chegou até você, Então eu né? me desliguei disso, Aham, para não virar idolatria. sim. Então me desliguei disso. Daí quando chego no apartamento, justo minha mulher me liga, 3:30 da manhã, que ela tava mal, tava grávida, né? Sim. Tava mal, precisava conversar. Eu fico 1 hora conversando com ela. Sem ligar, em outras oportunidades, eu teria ficando atualizando toda hora, mandando Pra ver, né? mensagem, tanto que o Diogo me manda uma mensagem, falei, Diogo, não quero saber, para mim tá Tá tudo tranquilo. ok. Daí fico conversando 1 hora e pouco com minha mulher. Quando desligo a ligação, eu vou lá, entro no Instagram, atualizo, aparece um ícone do Marinho que tinha subido um history. Daí entro, ele falando, esse ano não deu. E aí, você foi Daí eu campeão. vi que E fui aqui? campeão, tá aí. Olha aqui, rapaz. Resumindo, foi uma história de filme mesmo, né, Davi? Foi Foi uma história de filme, cara, porque foi corrido do início ao fim, cheio de altos e baixos. Olha aqui, que legal. Atual campeão paranaense de pôquer E 2024. o importante é isso aqui, não é isso. Essa aqui é a fé, né, Davi? Tanto que, como eu falei, para não virar idolatria e conseguir realmente dar crédito a quem que foi importante, eu não vou jogar o torneio por equipe esse ano. Ah. Eu falei para o Marinho que ele pode ir a Representar. representar o Paraná. Pode ir, ele merece, ele estuda isso, ele Tudo isso, né? vive disso, muito mais capacitado que eu nisso aí também. E, como eu falei, o meu objetivo, inclusive, Marinho aí, se está escutando, se vê o vídeo, faça chegar essa mensagem também lá no torneio, por favor. Porque é importante isso. Eu sempre falei desde que comecei a jogar. Se eu conseguir que 1% dos jogadores de pôquer que ganhem alguma premiação doar 1% da premiação que ganhar para as pessoas que precisam, Faria muita diferença. faz muita diferença e tá bom para mim. Porque eu falo assim, ninguém vai jogar sabendo que vai ganhar ou precisando ganhar ou tipo assim, não vai depender, ó, se eu não ganhar, não vou ter para comer, não vou ter para pagar conta, não vou dependendo. Tipo, quando ganha, é uma coisa que vem a mais. Então, tipo, doar um pedacinho disso não É muito faz bonito diferença. a partir de você. Obviamente você tomou essa decisão numa fraqueza sua que você teve, né? Mas falou assim, se der certo eu vou honrar a fé que eu tenho através da contribuição do prêmio integral, independentemente de quanto seja, né? Isso aí. E aí você fez isso a etapa inteira. Tá em todas as etapas aí. Todas as etapas você pegou. Porque tipo assim, você ganhou grana em todas, né? É engraçado que como as pessoas são, né? Eu até escutei falando, viu? Mas não sei bem se ele doa tudo e tal. E, tipo, eu falo, gente, independente, eu dou tudo. Tipo, não preciso justificar, mas os donos do clube sabem que o dinheiro nunca veio para minha conta e tal. Mas, tipo, independente que seja 10%, tipo, o importante é ajudar. Não, o importante também é o que você tá sentindo no seu coração, né, cara? Daí, essa é a ideia. Tomara que esse programa sirva também para isso, para chegar a mais pessoas e para as pessoas. Na verdade, já foi uma lição para nós aqui, tá entrevistando você. Ô, Davi, eu agradeço pela sua disponibilidade, pela sua incrível história. Não deu muito pra gente falar sobre o seu lado profissional, das suas empresas e tal, mas eu te dou os parabéns também por você ser esse cara guerreiro, batalhador, que saiu de outro país para vir aqui construir sua vida e agora tá à espera do primeiro filho que já vai nascer em breve. Só parabenizar pela sua história e agradecer por ter dado a honra para nós de compartilhar com a galera de casa, né, essa história maravilhosa e que sirva de inspiração para outras pessoas compartilharem um pouco do que tem com o outro, mesmo que seja pouco, né? Acho que se cada um fazer um pouquinho e fortalecer na fé, né? Fortalecer na fé independentemente de religião, de crença, né? A gente estamos unidos pela fé por um só Deus, né? Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelo presente que você deu para nós na hora que a gente chegou aqui. E sabe que você é sempre bem-vindo aqui. Eu vou deixar a câmera e o microfone aberto se você quiser mandar um abraço para sua família, para os seus amigos, fazer algum agradecimento especial. Agora é a hora. Eu quero somente, como eu falei, não importa isso, troféu, ter ganhado, não é o objetivo. O meu objetivo, igual Jesus falava para os apóstolos, fazer chegar a palavra.
E meu objetivo com isso no mundo do poker é fazer chegar a minha história para, como eu falei, se 1% do jogador que ganhar doa 1% do prêmio, para mim chegou essa história de vida e tá valendo. Valeu, gente. Valeu, Davi. Tamo junto. Um abraço. Um abraço para você de casa aí. Se não deixou o like ainda, já deixa o like. Se inscreve no canal pra gente fazer cada vez mais o nosso conteúdo chegar a mais pessoas que amam o poker, assim como eu, assim como você. Um abraço. Valeu!